O pastor já pegou para orar, põe para pregar, né, irmão Valtinho? É desse jeito, né, Justino? E aí Deus vai falando. Irmãos, com muita graça e muita alegria, estou aqui hoje para falar com vocês da parte de Deus. E eu confesso, pastor Wallace, que eu fiquei apertado. Porque desde o primeiro culto, onde nós começamos com o culto online, nós ouvimos grandes palavras. Nós ouvimos palavras que nos direcionaram a tempos melhores. Mas eu confesso que eu orei lá em casa e falei: Senhor, fala comigo, porque nós estamos apertados. E eu louvo a Deus, irmão Edson, porque o Senhor falou. Amém, irmãos? Porque é Ele quem faz, é Ele que guia, é Ele que direciona, é Ele que derrama na igreja e é Ele que alcança os nossos corações. Amém, irmãos? Irmãos, eu quero compartilhar um texto com a igreja e confesso que é um livro que nunca me chamou a atenção. O livro de Números. Eu queria que os irmãos abrissem a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 13. Números 13. Nós vamos ler do 1 ao 3. Depois a gente vai lá para o versículo 25. E nós vamos ler até o 33. Eu não sou muito de ler não, mas hoje eu quero compartilhar algo da parte do Senhor com a igreja. E eu tenho certeza que nós vamos entender momentos que nós passamos, coisas que nós não pensamos e tem acontecido. Eu nunca imaginei que iria pregar em uma igreja onde não tivesse ninguém. Pastor Wallace, um dia a gente conversando, logo quando as coisas deram essa bagunça aí, ele pegou e falou assim: Liesley, você prega. E poucas pessoas sabem que eu estava ali, olhando para a igreja e chorando. Porque quantas vezes eu tinha a oportunidade de estar na igreja, e agora eu queria estar na igreja e não podia. Então Deus tem hora que Ele mexe com a nossa cabeça. E no livro de Números, irmãos, especificamente no livro 13, ele fala de uma segunda geração. Aqui ele começa a falar de uma segunda geração para cumprir a sua promessa. Eu quero ler com os irmãos, vocês vão acompanhando comigo. No capítulo 13, do 1 até o 3. Diz assim a palavra do Senhor: Disse o Senhor a Moisés: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que hei de dar para os filhos de Israel, e dar à tribo dos seus pais. Enviarei um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Tá bom, agora vamos lá para o versículo 25. Eu quero que os irmãos prestem atenção, porque no primeiro que a gente leu, fala de uma direção de Deus e pede para enviar príncipes. E no versículo 25, eles começam a prestar um relatório, que eles falam da seguinte forma: a cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã. A Cade deram-lhe conta que ele e toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos da terra, e nós que nos enviou, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grande e fortificada. Também vimos ali filhos de Anak, os amalequitas que habitam na terra de Neguebe, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus que habitam nas montanhas. Os cananeus habitam ao pé do mar, e pela beira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante a Moisés: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte que nós.
E diante dos filhos de Israel, inflamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio a qual passamos a espiar é terra que devora os moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigante. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhoto, e assim também éramos aos seus olhos. Levantou, pois, toda a congregação e gritava em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão, e toda a congregação lhe disse: tomara tivesse morrido na terra do Egito, ou mesmo no deserto, porque nos traz o Senhor a essa terra para cair a espada, e para que as nossas mulheres e crianças sejam presas. Não nos seria melhor estar no Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, dentro que espiaram da terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muito boa. Amém, irmãos? Coloca a mão no seu coração, eu quero orar por vocês. Pai, no nome de Jesus, aqui está a igreja do Senhor. Deus, eu sei que quem fala é o Senhor, quem pode nos abençoar é só o Senhor. Deus, eu sei que o Senhor está aqui, graças te damos. Pai, nós louvamos o Senhor e eu creio, Deus, que o Senhor encontrou mercê nessa adoração. Pai, esse culto é seu, a casa é sua. Eu tenho certeza, Pai, que o Senhor irá falar com esse povo, como o Senhor falou forte ao meu coração. Deus, nos surpreenda nessa noite, que em nome de Jesus, Deus, que essa palavra aqui pregada venha alertar a igreja, e que em nome de Jesus, todos aqui venham sair transformados nesse momento de incerteza e insegurança. Deus, muito obrigado, nós te damos graças, porque o Senhor aqui está. Amém, irmãos? Irmãos, esse texto, só para a gente situar, Números é um livro que, eu não sei vocês, tem alguém aqui que gostou muito de ler Números? É um livro difícil de compreensão. É um livro que a gente olha algumas repetições. Se nós lermos Deuteronômio 1:26, você vai encontrar essa mesma história que eu li aqui para vocês. O propósito era proclamar a segunda geração do Êxodo. Aquele povo que saiu lá do Egito, estava passando por algumas dificuldades, e ele começa a proclamar a segunda geração. Ele queria mostrar que servir a Deus, evitando olhar para o nosso passado. O livro de Números, ele faz isso, coisa que a gente faz todo dia. Às vezes a gente dá um tropeção, às vezes a gente começa a passar por algum problema, aí de repente a gente olha lá para trás, a gente lembra de, nossa, o ano passado, uma época dessa, estava lá em Caldas Novas. Oh, glória, vai ser bom. Agora nem viajar eu posso. Às vezes a gente começa a olhar, não, mas numa época dessa eu estava assim. Ah, meus 18 anos. Você também vai falar desse jeito, né? Ele está barbudo, irmão, está querendo ficar igual eu, ó. É normal da nossa vida a gente olhar para o passado e às vezes a gente relembrar alguns pontos. Mas no livro de Números ele está mostrando que está entrando uma nova geração, porque aquela geração que está passando pela história começou a cometer erros. Eles começaram a olhar para o passado e esquecer do presente e do futuro, porque estava sofrendo demais. E também tem 3 temas. Números, ele tem 3 temas. Ele fala de misericórdia e fidelidade de Deus para o seu povo. Ele também fala de poder soberano de Deus para realizar um propósito. E ele também fala de responsabilidade do seu povo de ser fiel ao chamado de Deus. Esse é o livro de Números.
Um povo que murmura, um povo que questiona, um povo que a todo momento fala de um monte de coisas do passado e esquece do futuro, das promessas de Deus. No livro de Números, irmãos, só para vocês entenderem, esse povo que está reclamando, foi um povo que passou um período de mais ou menos 430 anos de servidão e escravidão. Foi um povo que passou pelo Egito e aquela peregrinação durou mais ou menos 40 anos. Mas um povo que passou por todas essas dificuldades, um povo que sofreu durante esses 40 anos no deserto, mas um povo que questiona a Deus e fala que Deus não cuidava deles. Irmãos, e a Bíblia fala em Êxodo 13, 21, uma coisa que me chama a atenção deste povo que reclama, deste povo que murmura, deste povo que questiona os seus líderes, deste povo que rejeita a presença de Deus. Fala que quando eles acordavam, havia do lado deles uma coluna de nuvem para protegê-los. Também fala que quando estava muito frio, havia uma coluna de fogo para protegê-los, esquentar. E a Bíblia continua falando em Deuteronômio 29, 5, fala que as roupas e as sandálias deles não envelheciam. Este é o povo que reclama, essa é a geração que murmura. E continuando, irmãos, aqui é um negócio demais. Esse povo que reclama era o povo que andava em meio ao deserto. Na hora que estava com fome, Deus mandava um maná do nada, e era gostoso demais, era saboroso demais. Esse é o povo que reclama, que passou em meio a um deserto, numa dificuldade tremenda, mas que Deus provia a todo instante. Irmãos, esses dias eu estava orando lá em casa, eu lembrei desse texto, onde que as vestes e as sandálias não envelheciam. Eu falei assim: Senhor, me prospera. Todo dia tem que comprar um tênis para o Enzo. Os irmãos que são pai de criança, todo dia tem uma coisa nova, todo dia tem um problema. Eu tenho a minha Mariana, ela é muito atenciosa, todo dia ela dá um tropeção e arranca a sola do sapato. Eu não sei se é só lá em casa, mas é coisa que acontece. Eu lembrei desse texto porque esse texto fala de provisão. Aqui, irmãos, eu começo a entrar no texto que eu li para vocês. O povo, ele estava em um período onde eles chegaram na promessa, eles passaram por toda essa provisão, eles passaram por toda essa peregrinação, e eles chegaram ali, olhando a promessa, eles olharam a terra. Esse é o texto que eu li para vocês, aonde eles estavam contemplando as promessas de Deus. Pastor Ednilton, eles começaram a ver a terra prometida. Um povo que por 430 anos sofrendo, agora começa a ver o milagre. Irmãos, aqui eu começo a falar para a igreja do que Deus falou forte ao meu coração. Nós olhamos nos primeiros versículos de Números 13, que o Senhor deu uma direção a Moisés, a Arão e fugiu o nome aqui do homem. Quem lembra aí para mim? Moisés e Arão. Desculpa, eu que estou errado, né? E aqui, dando um estralo para eles, dá uma direção e fala assim: levanta 12 homens, escolhe eles, mas escolhe príncipes, e manda eles espiarem a terra que eu dei a vocês. Irmão, sabe o que eu vejo? O Senhor nos chama, Ele nos dá uma direção. Quantas vezes nós ouvimos uma palavra falando que nós somos príncipe, que nós temos um rei, um Deus, e nós somos príncipe, amém, igreja? Mas não adianta ser príncipe se nós não tivermos uma visão de rei. 12 príncipes foram escolhidos para espiar a terra. Imagina que privilégio, irmãos. Esse povo que já havia uma promessa, lá em Abraão já havia promessa para eles, eles correndo atrás da promessa. Agora escolhe-se 12 homens para entrar uma terra.
Eu imagino, irmão, se eu estivesse lá, eu ia dar um jeitinho, eu que sou pequenininho, ia subir numa árvore, eu falava, pastor Ednilton, olha para lá, e dava um pulinho para mim aparecer, porque eu queria ser daqueles homens. Mas tem hora, irmãos, que nós não entendemos o propósito de Deus. Nós temos um Deus, nós temos um rei que governa, nós somos príncipes, mas não adianta ser príncipe se nós não tivermos visão de rei. Eu falo isso, irmãos, porque nós como igreja, nós temos um poderio grande demais. A Bíblia fala que quando nós oramos, o Senhor para ouvir as nossas orações. A Bíblia fala que quando nós clamamos, o Senhor nos ouve e abençoa a nossa casa. Irmãos, eu não sei se vocês já tiveram o privilégio de clamar quando ninguém quer falar com você. Quando nós sentimos que nós somos os piores. Esses dias, irmãos, e aqui eu quero falar com os irmãos, esta palavra Deus me deu através de muitos irmãos que estão aqui. Muitas pessoas falaram comigo nesse dia, Liesley, qual que é o meu chamado? Qual que é o meu propósito? O que Deus quer comigo? O que esses dias o Senhor quer falar ao meu coração? Esse momento de crise, onde eu estou? O que o Senhor quer de mim? Irmãos, qual será a nossa reação ao meio ao caos? Qual será a reação da igreja em meio ao caos? Porque nós somos príncipes, mas será que nós estamos tendo uma visão de rei? Príncipe um dia ele vai reinar, amém, irmãos? Agora aqui, irmãos, eu quero falar para os irmãos, eu louvo a Deus porque o nosso Deus, Ele não é um Deus de lógica. Ele não é um Deus de lógica. Quando estivermos em frente à promessa, quando nós olharmos aquilo que nós oramos por tantos anos, tem coisas, irmãos, que eu oro para a bênção de Deus alcançar a minha casa desde quando eu converti, e faz tempo, porque eu tinha 11 anos de idade. Tem coisas que eu oro e eu já fico contemplando ela. Eu gosto muito aquela foto onde que uma mulher olha para o espelho, grávida, e ela vê o seu filho. Eu não sei se os irmãos já viram aquela foto. Para mim é uma melhor forma de expressar a fé, porque a gravidez é linda. Mas uma mulher que não está grávida, olhar para o espelho e já ver um filho no seu braço, isso é fé. Aqui, irmãos, nós temos que entender que nós temos uma promessa, nós oramos para a promessa, mas e quando a promessa chegar? Os dias estão difíceis, eu sei, está difícil lá em casa também, eu sei que nós estamos passando por problema, mas e quando a promessa chegar? Qual será a nossa reação? Porque nós somos príncipes, nós temos um Deus, um rei que governa. Qual será a nossa reação? Nós vamos olhar para as dificuldades, nós vamos olhar para o propósito de Deus, nós vamos contra os nossos líderes, Deus me chamou, ou nós vamos ter uma visão humana? Não, nós somos a igreja do Senhor, e no momento de crise, a palavra que prevalece é do Senhor. No momento de crise, a palavra que prevalece é o sim ou não de Deus. No momento de incerteza, a palavra que prevalece é dele. Nós somos príncipes, mas nós temos que ter uma visão de rei. Irmãos, nós oramos por tantas coisas, será que agora que nós estamos vendo a promessa, será que nós vamos desistir? Nós vamos olhar para a dificuldade, irmão, já tem um monte de não, então eu quero sim, eu vou vencer, eu vou perseverar, vai ser difícil, eu vou ter que suar, mas eu sei de uma coisa, eu tenho a promessa, a igreja tem a promessa, e nós não vamos parar, mas nós não podemos parar. Irmãos, de 12, 10, 83% daqueles homens olharam só as dificuldades. Se vocês lembrarem do texto que eu falei para vocês, a primeira reação deles foi passar por um vale. Havia frutas, havia uvas temporâneas, figo e romãs. Imagina aqui comigo, irmãos. Era tão grande as frutas que eles cortaram um cacho, colocaram em uma madeira. Algumas traduções falam verga. O que é verga? Havia um homem de cá e outro de lá. Irmãos, 2 homens para carregar um cacho de uva. Olha que bênção, irmãos. Olha que coisa estrondosa.
Mas 10 homens só olharam para a dificuldade, só viram que a terra era fortificada, só viram que ali havia gigantes, só viu que ali não tinha jeito, só olharam para a sua fraqueza. Só 2 homens, só 16% daqueles que estavam ali foram lá e falaram: não, a terra mana leite e mel. Só 2. Irmão, sabe o que eu quero falar para vocês? Deus não usa a lógica humana. Amém, irmãos? Deus contraria o sistema. Deus, Ele contraria os propósitos do mundo. Sabe para quê? Para mostrar que Ele é Deus. Deus trabalha com pouco e faz o muito. Deus trabalha com quem ninguém quer. Porque Ele é Deus, Ele usa as formas que Ele tem. Você às vezes chegou como igreja olhando: eu não vou conseguir, eu não vou vencer. Vai sim, fica firme, seja fiel, faça como esses homens que fizeram a diferença. Esses homens foram lembrados, a ponto que só eles entraram à terra prometida. Então nós temos que ter um diferencial. Às vezes nós vamos contra, mas se Deus te deu uma direção, o que vale é a direção de Deus. A dificuldade, irmãos, ela tenta tirar o foco do propósito de Deus. O povo começa a falar, irmãos, das dificuldades. É muito grande, é muito difícil. E ali todo o povo de Israel está em volta. E ali aqueles 10 começam a falar: é muralha muito grande, os homens são grandes, pastor Wallace não chega nem na metade, Eliezer esquece, é no tornozelo. Ali eles começam a falar: lá a terra prospera mesmo, mas eles só olham a dificuldade, só olham os problemas. Aí de repente, no versículo 30, um homem em alta voz pega e fala: eia, pare, vamos subir e vamos vencer, porque nós temos a marca do Senhor, nós temos a promessa do Senhor. Ali ele dá um alto e um brado bem forte. Irmãos, tem hora que nós como igreja, nós temos que entender que nós temos uma direção de Deus, nós temos um propósito de Deus, nós temos a chamada do Senhor. Então nós temos que alertar a sociedade: eia, está difícil, mas eu tenho um Deus que pode todas as coisas. Eu sei que a enfermidade bateu na sua porta, mas eu tenho um Deus que cura e faz milagre. O seu marido está numa situação difícil, vai morrer, te traiu, está com problema, mas eu tenho um Deus que restabelece família. Eia, eu tenho um Deus que pode reverter o quadro da sociedade. Irmãos, esses dias, eu não sei vocês, eu nunca vi tanta besteira no meio evangélico. Pastores brigando, tem que fechar a igreja, tem que abrir igreja. Por que os pastores não oram para curar? Agora tem que curar as pessoas. Que besterol é esse? O importante é que Jesus está vivo e reina. Se quiser Ele faz, e dá um basta, é agora. Ele é Deus. Esse é o meu Deus. Será que nós vamos viver 430 anos de sofrimento para chegar lá no fim, só olhar a terra e não contemplar as bênçãos de Deus naquela terra? Será que nós vamos orar tanto? Será que nós vamos almejar tanto para um casamento bem sucedido, para viver uma vida plena? Às vezes a sua empresa, você está olhando e fala: não vai, fala e vai. Não, irmãos, eu tenho um Deus que pode todas as coisas. Eu tenho um Deus que nos coloca na terra prometida. Tem gigante? Tem. Tem problema? Tem. Mas é a terra que Deus prometeu para nós. Então a bênção dele vai chegar na sua casa. Sim, recebe, igreja. A bênção do Senhor vai chegar. Sempre, irmãos, terão pessoas com visões diferentes. Mas o importante é que a visão que prevalece é do Senhor. Nós vamos morrer? Nós vamos sofrer? Nós vamos passar por dificuldade? Acho que vamos. Mas no meio do acho eu tenho uma certeza de Deus, que vai nos abençoar e a todo momento estará do nosso lado. Não sei se é com a coluna de fogo ou com uma nuvem, mas eu sei de uma coisa: a provisão do Senhor chegará na sua casa sim. Porque nós seremos como esses 2 homens que foram lembrados. Caleb grita: não, eia, vamos subir e vamos vencer. Porque a promessa de Deus
ela é maior do que a palavra dos homens. Nós temos que entender o propósito do Senhor. Josué 1:9 diz assim: não te mandei eu, esforça-te, tenha bom ânimo, não temais. Irmãos, não tema. Eu sei que a dificuldade é grande, mas não tema, o Senhor é contigo. Vamos aceitar o que o mundo diz, ou vamos aceitar a promessa de Deus? Eu não sei vocês, irmãos. Eu não sei vocês. Quem dita a regra lá na minha vida, quem dita a regra onde eu estou, não é política, não é religião, não é sociedade, não é a mídia. É o Senhor dos senhores, é Yahvé. Quem tem ditado a regra? Porque se você for olhar o que tem ditado aí no mundo, irmãos, nós não vamos morrer, nós vamos viver. Porque quem dita a regra é Yahvé, é o Senhor dos senhores. Quem tem ditado a regra, irmãos? Será que é o mundo? Será que é política? Porque se for política, nós estamos roubados. Até eles estão brigando aí. Será que é religião? Uma instituição falida? Quem dita a regra é Jesus de Nazaré. Você pode às vezes até ficar contrariado, mas quem dita a regra da sua vida é Jesus de Nazaré. Irmãos, me chama a atenção aqui também uma parte aonde acontece uma coisa diferente. No versículo 14:6, Caleb rasga suas vestes. O judeu, irmãos, ele só rasga suas vestes por 4 motivos: luto, notícia ruim, indignação ou arrependimento. E ali ele rasga a sua veste de indignação, de arrependimento, de ver aquele povo que estava largando um Deus vivo e verdadeiro, esquecendo da chamada. Ali é um momento de notícia ruim, porque eles estão vendo a terra, eles estão vendo a promessa do Senhor. Então eles rasgam as suas vestes. Eu quero alertar aqui os irmãos. Irmãos, nesse século que nós estamos vivendo, é tempo de rasgar as nossas vestes. É tempo de nós não aceitarmos notícia ruim. Lies, está falando para me mentir? Não. Eu estou falando que tem notícia boa. Tem tempos bons para você. Tem coisa boa chegando, irmãos. Tem coisas que homem nenhum pode roubar, porque vem de Deus. Rasgue as suas vestes pelo seu casamento. Rasgue as suas vestes para viver uma vida plena com o Senhor. Rasgue as suas vestes para ser lembrado. Quando nós temos uma atitude que Deus espera de nós, há grandes consequências, irmãos. Esses 2 homens, Josué e Caleb, por ter uma atitude que o Senhor esperava por eles, algo diferente acontece. Eles começam a pelejar, a esbravejar e falar que a promessa de Deus ainda poderia chegar para eles, que eles poderiam subir. Eles gritam, rasgam as suas vestes, porque eles entenderam do propósito do Senhor. Irmãos, quando nós murmuramos, quando nós inflamamos a sociedade, sabe o que acontece com nós? Morte. Não só no físico, morte espiritual, morte dos sonhos, não ter mais esperança, porque nós murmuramos e inflamamos. Mas quando nós entendemos o propósito do Senhor, irmãos, quando nós exercitamos a nossa fé, no versículo 14, no capítulo 14, no versículo 38, nós olhamos que o Senhor dá uma palavra, mas Josué e Caleb, os que eram dos homens, dos espias, sobreviveram. Quando nós obedecemos o propósito do Senhor, quando nós obedecemos aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas, nós ganhamos a terra prometida.
E aqui eu não só falo de uma terra, falando de salvação, não. Quando nós obedecemos o Senhor, irmãos, nós encontramos as promessas de Deus em meio às dificuldades. Seja seu casamento, seja sua vida bem-sucedida financeira. Esses dois homens foram privilegiados para entrar na terra prometida. Quando nós obedecemos a chamada do Senhor, nós entendemos que nós vivemos, seja com dificuldade, mas a provisão da nossa casa vem dos céus. Irmãos, esses dois homens entraram na terra. Esses dois homens lutaram para conquistar. Esses dois homens tiveram um privilégio e são lembrados eternamente. Aí eu quero aplicar para a igreja. Quer ser lembrado eternamente ou quer morrer no deserto? Príncipe tem que ter olhos de rei. Príncipe tem que ter visão de rei. Quantos aqui tem uma promessa? Não digam amém, dá um sinalzinho. Toda igreja tem promessa. Então, ore a Deus, coloque os seus planos diante de Deus. Josué e Caleb viveram, mas também herdaram a terra prometida. Eu queria que a igreja ficasse de pé. Eu queria que vocês entendessem essa palavra. Eu queria que vocês entendessem o que Deus tem para fazer em meio ao caos. Mas eu também quero que vocês venham entender o que vocês têm para fazer em meio ao caos. Inflamar, murmuraram? Eu creio que não. Nós vamos obedecer a chamada do Senhor, amém, igreja? Nós vamos obedecer o propósito do Senhor. Porque quando tudo está bem, é fácil. Mas e no momento de dificuldade? Como vai ser? Nós vamos olhar a terra e vamos voltar para o Egito? Nós vamos olhar a nossa promessa e voltar para o Egito? Nós vamos levantar capitães para nos dar uma direção e voltar para o Egito? Nós vamos largar aquelas lágrimas que rolaram do nosso rosto e esquecer das promessas de Deus? Não! Nós vamos lutar e vamos vencer, sim. E não só vamos vencer, nós vamos ver a terra prometida. Nós vamos desfrutar dos milagres do Senhor. Nós vamos desfrutar dos grandes cachos de uva. Irmão, nós não vamos só sobreviver, nós vamos viver, nós vamos ter o sustento de Deus. Agora Deus tem o seu passo, mas em qual passo que a igreja vai dar? Em meio ao caos, qual vai ser a sua atitude? Josué e Caleb fizeram muito bem, mas e agora nós? O que nós vamos fazer? Nós seremos como esses dois? Ou nós seremos como os 10 que viram a terra e preferiram morrer? Eu queria que vocês fechassem os seus olhos. Eu queria que vocês refletissem nessa palavra. Eu queria que vocês pensassem no contexto que Deus tem te colocado. Eu queria que você refletisse no propósito e na chamada de Deus para a sua vida. Porque todos nós somos príncipes, mas será que nós temos a visão de rei? Deus está aqui. Eu quero que você venha questionar dentro de si, mas eu quero que você venha sair daqui uma pessoa melhor, uma pessoa diferente. Se entregue ao Senhor, se lance ao Senhor. Ele está aqui. Deus está aqui. Se lance. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Se lance ao Senhor. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Olha a terra prometida, irmãos. Olha aquilo que Deus tem para você. E se eu passar pelo vale, Olha o que Deus tem para a sua vida. Quanta coisa boa ainda eu você vai desfrutar. acharei conforto em
Pois eu sei que és aquele que me guarda. Vamos rasgar as nossas vestes. Me guarda. Se lance ao Senhor. É só Ele que tem as respostas certas. Em teus braços é o meu descanso. Em Jesus nós temos. Em teus Em Jesus nós braços somos. é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Pai, no nome de Jesus, eu sei de uma coisa. Pai, nós somos igreja do Senhor. Deus, muitas pessoas aqui têm promessa, muitas pessoas aqui têm a chamado. Deus, nós temos sonhos, Deus. Deus, nós temos tanta coisa por vir. Eu sei que a terra já foi prometida, Deus, mas hoje aqui, em nome de Jesus, nós não vamos só olhar a terra, nós vamos pisar na terra. Deus, nós não só vamos orar, mas nós vamos crer que em nome de Jesus nós vamos desfrutar de grandes milagres. Deus, mas para isso nós temos que ser como Josué e Caleb. Nós temos que entender que a palavra do Senhor é maior que toda dificuldade. Deus, nós vamos entender que nós somos príncipes, mas nós temos que ter uma visão de rei. Deus, aqui nós lançamos ao Senhor, porque nós sabemos, Pai, que nós temos um Deus que pode todas as coisas. Nós sabemos, Pai, que o Senhor é maior que tudo. Às vezes a terra até seca, mas quando o Senhor chega, ela manda leite e mel. Pai, só no Senhor nós estamos seguros. Pai, eu creio que em nome de Jesus, eu creio, Pai, eu sei, vai ser difícil, nós vamos suar, mas eu sei, Pai, que nós vamos ser lembrados pela história, porque o Senhor foi conosco. Eu sei sim, Deus, eu sei sim, Deus, que nós vamos desfrutar dos milagres do Senhor. Pai, eu sei que muitos irmãos aqui até questionaram, Deus. Deus, o porquê, para que o Senhor me chamou? Deus, o para que esse sofrimento? Deus, onde o Senhor me quer? Mas eu sei de uma coisa, o Senhor tem falado forte ao meu coração. Deus, nós não temos que ter algum lugar para fazer algo. O Senhor simplesmente quer as nossas vidas. Pai, recebe as nossas vidas diante do Senhor. Eu sei, Pai, que em nome de Jesus, eu sei que em todo momento o Senhor está conosco. Eu sei que nós vamos passar pelo deserto. Eu sei, Deus, que nós seremos privilegiados por passar pelo deserto. Mas eu sei de uma coisa, nós vamos passar, mas nós também vamos desfrutar da terra prometida. Pai, aqui como profeta do Senhor, Pai, eu quero abençoar a cada vida. Eu quero abençoar a nossa igreja. Pai, eu quero abençoar em nome de Jesus, porque eu sei, nós, em nome de Jesus, nós, a igreja do Senhor, nós iremos pisar na terra prometida. Eu sei, eu sei. Pai, em nome de Jesus, eu sei, Deus, que nós iremos pisar na terra prometida. Eu sei. Amém, irmãos? Queria que vocês olhassem para mim. Eu sei que até eu também já fiz isso. Dificuldade não é bom, mas Deus usa as dificuldades para fazer milagres na nossa casa. Deus usa a dificuldade para trazer a presença dele para a nossa casa. Deus usa caos para a bênção dele ser chegada. Eu sei que tem deserto, eu sei disso, mas eu sei de uma coisa: há uma terra prometida nos esperando. Se a igreja crê, aplauda o Rei da Glória.